Olá, meu nome é Irene, esse é meu canal no YouTube, onde a gente fala sobre lúpus, trombofilia e fibromialgia. E ali a gente também tem a oportunidade das outras pessoas falarem também sobre outras doenças e talvez até sobre curiosidades que tem sobre a doença, que muitas pessoas não têm curiosidade e não sabem nem de perto o que significa um lúpus ou uma trombofilia ou uma fibromialgia. E nada melhor do que a pessoa que passa por isso poder compartilhar. Existem vários especialistas, gente, renomados, pessoas que estão no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Google, falando o tempo todo de forma profissional, e a minha forma é informal. Desculpa pelo meu cabelo, desculpa pela falta de maquiagem, mas eu não queria deixar passar esse momento. Então, eu vou contar brevemente uma situação que foi quando eu fui diagnosticada e como eu trabalho sair da crise de fibromialgia. Em 2017, eu fiquei internada durante 2 meses, porque eu cheguei no hospital e automaticamente, como eu já tinha o diagnóstico de lúpus, os médicos acharam que eu pudesse estar tendo uma crise de lúpus e me internaram. Mas eu não podia, as pessoas não podiam nem tocar em mim para fazer exame clínico, que eu gritava de dor. E isso era dor generalizada, era do couro cabeludo até a sola do pé de dor. E passaram-se semanas e semanas até eu tomar medicações assim nos níveis mais altos de medicação e chegar ao diagnóstico de fibromialgia. E não estava associada naquele momento ao lúpus, talvez por um grande estresse que eu estava vivendo naquele momento, em 2017, pode ter desencadeado, como o que desencadeou agora, recentemente, foi um nível alto de estresse. E eu fui para casa com a seguinte receita. Eu precisava me dirigir à clínica da dor, eu precisava fazer um acompanhamento com um psiquiatra que faria as dosagens das medicações, que é feita pelo psiquiatra, e eu precisaria voltar à terapia. E aí eu fui passo a passo, eu fui fazer todas as coisas que me pediram para fazer, até que chegou um momento que eu enjoei de ir à clínica da dor, não quis mais, porque os remédios eram muito pesados, eu ficava muito sonolenta, e eu nunca tive depressão, aquilo estava me deixando meio para baixo. Depois eu comecei a melhorar, sair da crise totalmente, e aí veio 2018 veio bem assim, tranquilo, e a gente foi caminhando e tal, até que chegou um momento específico que não tem nada a ver com a dor, mas tem a ver com o momento que eu vivi, e que esse momento mudou a minha forma de enxergar de como sair da dor da fibromialgia, que é, gente, nível insuportável. Tá? Quem tem sabe o que eu tô falando. E eu fui, durante 3 meses eu fiz parte de um grupo de visita a pessoas com dependência química. Inclusive eu cheguei até a ministrar em algum desses lugares, nesse lugar em específico, eu acompanhava uma pessoa e eu conheci ali pessoas com vício de narcótico, vício de álcool e vício nenhum. A pessoa com depressão, tanto mulher quanto homem, porque na hora da visita eles deixavam misturar os dois, mas eram distintos, né, separados, cada grupo era num lugar diferente, mas no horário da visita era um grande jardim, eles deixavam que todo mundo se conectasse. E eu me deparei com mães de família, pais de família, pessoas, tipo, super bem estruturadas, assim, aos olhos da sociedade, com crises de depressão, que se você olhasse, você ia dizer assim, nossa, como que será que essa pessoa vai conseguir sair dessa situação? E tudo que eu não queria, por causa da dor da fibromialgia, era entrar numa depressão. Porque você junta várias dores que você já sente no cotidiano e mais uma que tira você do eixo, você precisa achar um eixo para sair dela. Foi naquele momento que eu tive um start. E esse start me sinalizou para as minhas emoções e os meus sentimentos. Demorou um pouco, veio 2019, eu comecei a observar que quanto mais problema e mais estressada eu ficava, mais em crise eu entrava. Veio 2020 a pandemia e eu comecei a trabalhar a minha mente ao meu favor.
focar em coisas positivas, tentar assistir coisas positivas, tentar abstrair os problemas que eram muitos, a Covid que estava severa no país e outras situações mais específicas. Mas eu nunca me esqueci que naquela roda em 2018, antes da gente visitar qualquer pessoa, eles reuniam toda a família e amigos e eles faziam uma oração. E eu quero ler e compartilhar com vocês, porque eu trouxe essa oração para a minha vida, independente de credo, de religião, de sua fé, como ela é professada, independente de qualquer coisa, ela mudou a minha vida. Eu vou ler só o início para vocês, que diz assim, ó. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. Isso veio de encontro a mim de uma forma muito forte. Essa é a oração dos 12 passos para aquelas pessoas que vão passar por 12 passos nessas clínicas. Mas para mim veio algumas percepções. Serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Eu posso mudar a dor? Posso. Eu posso, porque aqui diz assim, ó, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. Então foi aí que eu comecei a pensar, gente, a diferença tá em eu aprender a lidar com isso. Eu preciso aprender a lidar com essas emoções e com esses sentimentos, trabalhar em mim essas percepções e tentar fazer disso, tentar trazer isso de uma forma tão positiva que automaticamente aquela tensão muscular, aquela dor insuportável, ela vai se diminuindo. E aí eu ficava às vezes um mês em crise, eu fico às vezes uma semana, 2 no máximo, e quando entro, desde agosto que eu não entro em crise, mas porque eu tive um start de perceber que a terapia é fundamental, o acompanhamento com o terapeuta. Eu tive um start de perceber que eu não poderia abrir mão nunca de buscar coisas positivas, que as coisas positivas nos levam às nossas emoções e sentimentos e trabalham na gente possibilidades, relaxam a gente. E quando tudo parece que não vai ter jeito, você ainda consegue, além desse aspecto, né, de tipo achar que não vai ter jeito de sair daquela crise, você ainda tem as possibilidades medicamentosas. Então, assim, eu tento ao máximo hoje evitar os medicamentos e tento lidar com as minhas emoções e os meus sentimentos. Eu queria deixar esse recadinho aqui para vocês, para quem tá passando por isso agora, como eu, que não desistam. Eu acredito na cura do lúpus, da fibromialgia, em tantas outras curas, de tantas outras doenças que estão por aí. A medicina tá muito avançada, tá tudo muito globalizado e a gente precisa ter a coragem de falar e a gente pode se ajudar. Então, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.